Boa tarde, pessoal. Então estamos aqui para fazer esse segundo vídeo aula para os alunos do 8º ano. Nesse segundo vídeo nós vamos tratar da Revolução Inglesa, que ela começa em 1640 e vai até o ano de 1688 e 89. Esse 88 e 89 é porque tem uma revolução dentro de uma revolução. Mas todas essas pequenas revoluções, pequenos acontecimentos, é tratado na história como Revolução Inglesa. O que foi a Revolução Inglesa? Movimento político, militar e religioso que destruiu o absolutismo na Inglaterra, instalando naquele país a primeira monarquia parlamentar da história. Então, detalhe já importante, ele vai mudar no plano político a Inglaterra, porque ao final dessa Revolução Inglesa, a Inglaterra vai deixar de ser uma monarquia absolutista e vai ser uma monarquia parlamentar. Nós vamos entender isso aqui durante essa aula. E hoje em dia a Inglaterra ainda é uma monarquia parlamentar. As fases da Revolução. A Revolução teve várias fases nesses, vamos dizer, 49 anos, de 1940 a 1989. Ela começa com a Revolução Puritana, depois uma guerra civil, depois a República de Cromwell, depois teve a restauração da monarquia e finalmente a Revolução Gloriosa, encerrando essa Revolução Inglesa. Primeira coisa que todos têm que entender é o parlamentarismo. Nós tínhamos naquela época lá na Inglaterra uma monarquia absolutista, ou seja, uma monarquia que o rei era quem decidia tudo. E grande parte dos ingleses daquela época que tinham uma força política, eles vão querer mudar para o quê? Uma monarquia parlamentar. O parlamento inglês é ele que vai ter mais força nas decisões do que o rei. Então essa é a grande questão dessa Revolução Inglesa, que o objetivo principal era transformar dessa monarquia absolutista para uma monarquia parlamentar. Alguns também queriam a mudança para uma república, queriam que deixasse de existir monarquia na Inglaterra e passasse a ser uma república. Vamos ver aqui as regiões e classes sociais na Inglaterra. As classes sociais usavam a religião para resolver seus problemas. Então essa aqui não foi uma revolução apenas política nem social, mas ela também envolveu religião, envolveu e muito a religião. Como era a religião? Nós tínhamos os católicos e os anglicanos a favor da monarquia. E tínhamos os calvinistas, que eram calvinistas divididos em dois grupos, presbiteriano e os puritanos, que eles eram contra a monarquia, tá certo? Vamos explicar mais ou menos aqui como se deu isso. Nós temos aqui, ó, esse rei aqui, Henrique VIII, na época das reformas religiosas, tá certo? Na época de Martinho Lutero, que antes de Martinho Lutero só existia a Igreja Católica. Com a reforma protestante de Martinho Lutero, vai ser formado uma igreja luterana, uma igreja calvinista, e na Inglaterra nós vamos ter Henrique VIII, que é a religião da Inglaterra, ela nem vai ser católica, nem vai ser luterana, nem vai ser calvinista. O rei Henrique VIII, ele vai fundar outra igreja, outra religião, vamos dizer. Por quê? Porque ele queria anular seu casamento com a rainha Catarina de Aragão para casar-se com uma jovem chamada Ana Bolena. Como o rei não aceitou, como o Papa não aceitou a separação dele com a esposa dele, o que é que ele vai fazer? Ele diz, tudo bem, então eu vou fundar uma nova igreja chamada Anglicanismo, e a partir disso ele vai se separar de Catarina de Aragão e vai se casar com Ana Bolena, tá certo? Então ele deixa de ser católico. E esse anglicanismo, ele vai ter algumas coisas parecidas do catolicismo, algumas coisas parecidas do protestantismo. Nesse período inicial da Revolução Inglesa, quem está reinando é Carlos I. E tem umas disputas com o parlamento. Ele tentava impor o anglicanismo à Escócia, que a Escócia é um país ali que ele faz parte do Reino Unido. Ele não é a Inglaterra, mas ele faz parte do Reino Unido. Ele também queria aumento de impostos e fechamento do parlamento. Por quê? Porque o parlamento ele existia e era convocado em algumas situações. Mas Carlos I queria fechar o parlamento de vez. E essa tentativa dele de aumentar impostos e fechar o parlamento vai ser o estopim da Guerra Civil. Vai ser essa situação
que vai levar a Inglaterra a uma guerra civil. As fases da Revolução Inglesa. Nós temos aqui, ó, a guerra civil vai envolver os anglicanos, que é aquela religião criada por Henrique VIII, que esses aí é monarquistas, chamado de cavaleiros, apoiantes do rei, constituído pela nobreza rural do norte, o pessoal mais rico. Então os anglicanos vão apoiar o rei. Já do outro lado nós temos os puritanos, que são forças contrárias ao rei. Esses puritanos, eles são os calvinistas da Inglaterra. Os calvinistas na Inglaterra, eles vão receber o nome de puritanos. Então esses puritanos, eles vão apoiar o parlamentarismo e vão ser contra o rei. Esse cara aqui, ó, Oliver Cromwell, ele vai ser o líder daquele movimento dos puritanos. Oliver Cromwell vai ser um dos líderes, o principal líder daquela revolução puritana. A guerra civil envolveu as tropas reais contra as tropas do parlamento. Com a vitória deste, ou seja, do parlamento, o rei Carlos I é condenado à morte por decapitação em 1649. Ou seja, o rei é decapitado, sua cabeça é cortada. Esse conflito evidenciou o clima de tensão que havia entre os calvinistas e os anglicanos. Puritanos vence o rei Carlos I e este é decapitado. A morte do rei representa o rompimento com a ideia da origem divina dos reis e de sua incontestável autoridade. Origem divina é aquela ideia que tem alguns teóricos, que o rei era rei porque Deus queria. Então, como mata o rei decapitado, não é Deus que quer mais que o rei seja rei, não. Então essa ideia acaba com essa morte do rei Carlos I. Quando morre Carlos I, vai ser implantado na Inglaterra uma república. Nesse período, ela nem vai ser monarquia absoluta, nem vai ser monarquia parlamentar, vai ser uma república. E quem vai assumir o governo é Cromwell. A Inglaterra se torna uma república, líder Oliver Cromwell. A república tem áreas de ditadura, ou seja, tirou-se um rei absolutista, mas o Cromwell, mesmo sendo uma república, mas ele vai se tornar uma espécie de ditador. A burguesia passa a ter representação, as camadas populares ficam insatisfeitas, perseguição a católicos e anglicanos, por quê? Porque ele é puritano, perseguição a opositores. Só que aqui um detalhe importante, que ele vai fazer um ato muito importante, é o chamado Atos de Navegação, de 1651. Por quê? Porque ele vai quebrar a hegemonia holandesa nos mares e com isso vai promover o comércio, vai promover o crescimento econômico da Inglaterra. O que seriam esses atos de navegação? As mercadorias só poderiam ser transportadas por navios ingleses ou de países que tinham relações comerciais com os países. Então qualquer comércio a partir dessa data feito com a Inglaterra não vai poder mais ser utilizado navios holandeses. Os navios têm que ser ou ingleses ou senão do país que está fazendo comércio. Como muitos países que estão fazendo comércio não tinham muitos navios, a Inglaterra vai se tornar a rainha dos mares. Em 1653, Oliver Cromwell se torna Lorde Protetor, praticamente um rei absolutista. Ou seja, ele mesmo não sendo rei, mas ele tem ideias e as atitudes dele se parecem com a de um rei absolutista. Dissolução do parlamento, acaba o parlamento, mas após a morte de Oliver Cromwell, seu filho Ricardo é quem vai assumir. Porém, sem a habilidade e carisma do pai, enfrenta nova guerra civil no país, que acaba com sua derrota e recoloca a monarquia no poder. Então, depois de Oliver Cromwell, seu filho assume, mas ele não tinha muita habilidade para lidar com a política, ele termina sendo derrubado e volta um rei ao poder. A restauração do Stuart. A restauração aconteceu por meio de um novo governo ditatorial, bem como de revoltas. Então, o parlamento tinha medo que Ricardo Cromwell, o filho de Oliver Cromwell, fosse fazer uma ditadura na Inglaterra. Com a restauração, quem volta ao poder é Carlos II. E depois quem vai assumir o trono é seu irmão Jaime II. Só que Jaime II, ele vai tomar algumas atitudes contra o parlamento, ele é de tendência absolutista, expulsa do governo todos que não eram católicos. Então ele vai ser um governo católico, tá certo? E ele vai expulsar todos que não eram católicos. Com isso, o parlamento e quem é contra a monarquia vai se rebelar novamente e vai fazer a Revolução Gloriosa, que é uma revolução dentro das revoluções da Revolução Inglesa. Com isso, o que é que vai acontecer? O parlamento, temeroso com a restituição do catolicismo,
oferece a coroa a Guilherme de Orange, holandês, casado com Maria Stuart, filha mais velha de Jaime II. Em troca, pediu o parlamento livre e a manutenção do anglicanismo. Em 1689, Guilherme de Orange acata a Declaração dos Direitos. O parlamento decidiria sobre impostos, garantia a propriedade privada, as liberdades individual e divide o poder. Fim do absolutismo na Inglaterra. A burguesia assume o poder por meio do parlamento, uma monarquia parlamentar. E fica assim, o rei reina, mas não governa. Então a Inglaterra fica assim, vai ter um rei, Guilherme de Orange, só que o parlamento vai ser mais forte. Tudo vai ter que passar pelo parlamento. O rei passa a ser, em algumas situações, uma figura decorativa. Daí a frase, o rei reina, mas não governa. A Revolução Gloriosa recebeu esse nome porque não envolveu derramamento de sangue. Guilherme III assume o poder, Jaime II foge para a França. O rei se submete ao parlamento, é uma monarquia limitada. O povo mesmo assim, o povo é afastado das decisões, quem vai decidir é o parlamento. A Revolução Inglesa, ou revoluções, criou as condições indispensáveis para a Revolução Industrial do século XVIII, limpando o terreno para o avanço do capitalismo. É considerada a primeira revolução burguesa da história da Europa, antecipando em 150 anos a Revolução Francesa. E assim encerramos essa segunda videoaula.